Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, que eu tenho o imenso prazer de trazer temas carinhosamente selecionados para a gente bater papo. No programa de hoje, eu converso com o Fernando Petrucelli. Ele é da Academia Corper e a gente vai falar um pouquinho sobre a parceria entre a academia e a Unicesumar, nossa parceira aqui no programa Comunicação Livre. Eu também converso com o Rodrigo Guimarães e o Fábio Silva, que é da Ademicon. E a gente vai falar sobre consórcio, uma modalidade bem antiga, mas que essa empresa tem mais de 35 anos, quer dizer, 35 anos de experiência fazendo e acontecendo com consórcios. Para terminar, uma entrevista deliciosa com a Dulce Rocha sobre padrões repetitivos. É isso mesmo, você tem que assistir o programa de hoje. Fica comigo que eu volto rapidinho, logo após quem faz esse programa existir. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apogeu Santo Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apogeu a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu Santo Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. A Ademicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Ademicon. Lógico que dá. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma.
Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com Fernando Petrucelli, ele que é educador físico, é da Academia Corper, e a gente vai falar um pouco sobre a academia e sobre a parceria com a Unicesumar, parceira aqui do programa Comunicação Livre. Seja muito bem-vindo, Fernando, é um imenso prazer falar com você. Prazer é todo meu, é um prazer estar aqui, poder trocar ideias, informações, levar a melhor informação possível e prontinho para responder todas as questões, para poder esclarecer o máximo possível essa relação, essa proximidade da Corper com a Unicesumar. Beleza. Queria que, para a gente começar, você falasse um pouquinho como é que nasceu a Academia Corper, qual é a proposta principal que diferencia a rede hoje na cidade? Ok. A nossa Corper, ela nasceu em 2013, mas ela tomou forma mesmo a partir de 2017. Ou seja, de 2013 lá no Itamaraty, né, um bairro muito populoso, um bairro que carecia de um centro de treinamento para atender a demanda, né, porque dentro dos nossos objetivos é passar e entregar a melhor qualidade de vida com saúde. E em 2017 ela se transformou na Corper, né, no Bramil lá do Itamaraty, e aí veio num processo crescente, bem estruturado, desse crescimento. Hoje nós somos 5 unidades em Petrópolis e temos uma também na cidade de Três Rios. E o processo não para. Dentro da nossa proposta, temos aí aproximadamente uma abertura de pelo menos 1 a 2 unidades ano. E dentro dessa sequência de como ela nasceu, de como ela cresceu, né, ela veio lá do Caneco de Barro em 2013, e aí houve um processo de conhecimento de pessoas, de profissionais, onde veio em 2017 a finalização de todo um processo de conversas, de negociação, para entrarmos aí lá no Itamaraty do Bramil, lá no Bramil do Itamaraty, com a nossa unidade Corper. Logo após, em 2018, veio a unidade Itaipava e assim sucessivamente. Pinguem, Centro, Quitandinha, até hoje a nossa unidade mais nova, que é lá no Pátio Petrópolis. Perfeito. Como coordenador e professor, qual o seu papel dentro da estrutura da academia? Como é que funciona essa integração entre gestão e prática no dia a dia? É um trabalho, primeiro, muito gostoso, né? Como profissional de educação física e atuando no segmento de academia desde 1990 aproximadamente, já tem tempo aí, né? Desde 1990, só um pouquinho de tempo, né? Eu tinha até barba preta, enfim. Imagina. É um processo muito interessante para mim, falando aqui, minha, depois eu falo um pouco de uma forma geral, onde hoje eu posso, já há algum tempo, posso vivenciar aquilo que o meu professor, ele vive hoje na sala, ou seja, poder ajustar e apresentar a melhor forma possível para entregar aos nossos alunos o melhor atendimento. Então, essa vivência, esse momento, né, é claro que eu já venho de um processo de gestão já a longo prazo, é um processo muito interessante. E mais um campo de trabalho para o profissional de educação física. É desgastante, porque se nós formos analisar hoje aqui na Corper Itaipava, nós temos aí em torno de 1.300 a 1.500 alunos, são inúmeros profissionais, não é? Que trabalham conosco, tanto da área de manutenção, serviços gerais, recepção,
profissionais de educação física e também estagiários. Então, é um processo muito gostoso, porém é muito trabalhoso devido a essa proporção. Se nós pensarmos friamente, estamos falando aí de mais de 1.000 famílias que vivem ou da remuneração, da vida e também do exercício físico. Então, é um ambiente bem desafiador, mas é muito satisfatório, né? Porque você está entregando aquilo de melhor em nível de saúde que o cidadão espera. Perfeito. E é uma coisa que você falou muito importante nesse composto que é uma academia, você falou dos estagiários. A gente olha para o estagiário como alguém que dá suporte para o aluno, está ali, está aprendendo, tem que aprender na prática, se transforma num profissional, é quase que um estalar de dedo, né? Porque o tempo está cada dia passando mais rápido. Então, ele hoje é estagiário, daqui a pouco ele pode se tornar num professor dentro da sua unidade de academia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria com a Unicesumar. Como é que ela surgiu? Qual é o principal objetivo dessa aproximação entre a academia e a instituição de ensino e entre as instituições de ensino que vocês tenham, de uma forma geral, parcerias? Essa parceria, ela traz algumas questões muito interessantes, tanto para o aluno, né, o graduando de diversas áreas, onde pode ter acesso por um bom preço aqui nas nossas unidades, né, nas nossas 6 unidades, onde tem algumas propostas e vantagens e, como eu posso dizer, me fugiu agora, uma possibilidade de fazer a sua matrícula com um preço mais em conta. Legal. Isso falando da universidade como um todo. Falando do curso de educação física, que é o nosso campo de atuação, nós conseguimos entregar aos nossos estagiários aquela proximidade que, às vezes, não é que falte na universidade, muito pelo contrário. A universidade ela nos dá ao aluno um alicerce muito bom, mas é aquele pulo da teoria à prática. Né? Eu até brinco aqui, quando eu recebo os nossos estagiários da Unicesumar, que agora ele está caindo no campo real. No primeiro momento, causa um susto. Por que causa um susto? Porque quando você fala isso, olha, a vida está aqui, mas quando nós apresentamos esse processo, ele vê que ele só está aplicando aquilo que ele vivenciou no mundo acadêmico. Então, é uma proximidade muito interessante. E nós aqui na Corper temos um carinho muito especial pelos nossos estagiários. Nossos estagiários, eles não apenas atuam, né, dentro de um processo de coparticipação com o nosso professor. Ele é desafiado constantemente, ele é provocado para que apresente o melhor dos seus estudos aqui. E, paralelo a isso, nós entregamos a cada mês, 2 meses, cursos de atualização. Para quê? Para ajustar o mundo acadêmico com o mundo prático, né? O mundo que eu disse lá atrás, brincando, né? O mundo real. Porque lá na universidade, em determinadas disciplinas, ele vê todo o contexto, mas aqui ele vê a aplicação no indivíduo verdadeiro, aquele indivíduo que vem aqui em busca da saúde, em busca da estética, em busca de um auxílio, né, uma coparticipação com outras áreas da saúde, para entregar para ele, no caso o aluno tradicional de academia, aquele melhor objetivo. E nós aplicamos isso com os nossos estagiários. Eles estão fazendo todo esse processo. Em primeiro momento, o nosso estagiário ele vem, nós fazemos uma apresentação bem interessante, como se fosse um curso. Ele entra num processo de observação, depois ele entra em um próximo passo em coparticipação das atividades da academia e, por fim, ele já vai para participar efetivamente. Ele já atua não como professor, porque existe todo um processo aí, de legislação, mas como um auxiliar direto do nosso professor, para que breve, ao sermos apresentados ao diploma dele, ele possa ser contratado aqui na Rede Corper. Muito legal. Os alunos da Unicesumar, eles fazem esses estágios, isso é muito legal, é um grande diferencial, sem sombra de dúvida. Agora, na sua avaliação, quais são os principais ganhos para a academia, propriamente dita? Para a academia, é muito interessante que nós temos mais um futuro profissional que já consideramos profissionais, né? Para que possa alicerciar todo o nosso corpo de professores, né? Consequentemente, dando um bom suporte, e esse suporte associado com a prática vai contribuir tanto para o nosso professor, para a nossa academia, e apresentar um melhor serviço
para a nossa sociedade, para a nossa população aqui, em especial da Corper Itaipava. Então, nós municiamos muito o nosso estagiário para que ele possa efetivamente desenvolver todo o processo de estágio para que, no final do curso, dentro das legislações e das entregas documentais, ele ser contratado. Ou seja, o nosso professor, que um dia foi estagiário, ele já entra aqui pronto para atuar na nossa rede. Né? E isso é muito bom. Só mudar a camiseta. Só mudar a camiseta, isso, porque às vezes nós contratamos um professor e temos que fazer um processo de treinamento, como se fosse um estagiário, porém, já dentro da entrega de documentos legais. O nosso estagiário não. Ele faz isso dentro do propósito, dentro do período, e ele, como você disse, no final do período, olha, tira essa camiseta e bota outra. Não é? E nós temos como objetivo aqui firmar um contrato de trabalho após a formatura com os nossos estagiários. Talvez seja aqui um sonho, mas num futuro bem próximo, talvez não tenhamos mais que contratar um professor. Vamos formar os nossos professores. Né? E por isso essa parceria com a Unicesumar é de total importância. Para quê? Facilita muito o nosso plano, né? Nos dá um apoio muito grande e eu estou formando. Claro, quem forma é a Unicesumar, mas já estou entrando dentro do contexto em que estou dando o subsídio para o nosso aluno, para o aluno da Unicesumar, para estar pronto no momento adequado. Perfeito. A gente falou sobre essa parceria, a gente falou sobre a importância da formação, o quanto vocês também alinhavam e encaminham esse aluno, esse estagiário, para ele ser formato Corper, porque toda empresa tem isso, a sua própria identidade e tal. E aí, para a gente chegando para o fim desse nosso bate-papo de hoje, eu queria que você falasse, na sua avaliação, qual a importância disso para o aluno, não o aluno estudante, mas para o teu aluno, o teu cliente que está na academia, ter um quantitativo de estagiários ali dentro, dando suporte de alguma forma. Olha, abre um leque de possibilidade de aproximar o corpo de professores, e aí eu incluo até o corpo de estagiários, aos nossos alunos tradicionais de academia. Consequentemente, nós temos, aumenta o nosso alcance dentro da academia, porque quem frequenta a academia sabe que em alguns momentos de pico nós temos um quantitativo muito grande de alunos, mas com esses braços que nós estamos formando, junto com esses estagiários, nós podemos entregar aos nossos alunos e clientes o melhor serviço possível, ou seja, minimizar o máximo possível alguma coisa que, na ausência dos estagiários, poderíamos trazer. Né? Então, o nosso alcance ajuda, o nosso alcance aumenta. Consequentemente, nós entregamos o melhor serviço. E o interessante disso é que o nosso serviço, o nosso produto, é justamente, dentre tantos, estética, e vamos pular essa parte, mas a saúde e qualidade de vida. Então, nós queremos proporcionar, junto com os nossos estagiários e professores, uma entrega de uma vida longa, mas não uma vida longa apenas longa, uma vida longa com qualidade. E isso, os nossos estagiários e professores, ou seja, todo o nosso corpo de colaboradores, eles estão bem entrosados para entregar essa melhor parte nossa. Perfeito. Fernando, eu queria te agradecer pelo bate-papo, foi uma delícia. Estou sempre à disposição de vocês foram parceiros do programa por muitos anos, continuo de coração aberto para a Corper, tá bom? Um beijo grande. Um grande beijo, um abraço, muito obrigado aí pelo convite, estou sempre à disposição. Vem para a Corper! Isso aí. Obrigada, Fernando. Você de casa, fica comigo, que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro,
Um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação. Além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com o Fábio Silva, que é supervisor, e o Rodrigo Guimarães, que é consultor da Ademicon Petrópolis. Meninos, sejam muito bem-vindos. É um imenso prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Carla. Bom dia também. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Eu que agradeço. Queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre a história da Ademicon. Há quanto tempo que a empresa atua no Brasil? Perfeito. A Ademicon ela é pioneira no Brasil com o ramo de consórcio imobiliário. Tem 35 anos esse ano, tá? Foi desde 91.
e ela começou a comercializar os próprios imóveis lá em Curitiba, Paraná. Legal. Aqui em Petrópolis, né, a sede da TV Petrópolis, por mais que a gente esteja sendo veiculado para Teresópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto e pela internet também, queria que vocês falassem um pouquinho quando a nossa unidade de Petrópolis foi inaugurada e por que que a cidade foi escolhida para receber a marca. Perfeito. A inauguração oficial foi 4 de dezembro de 2025, ano passado. Está novinha, né? A E novinha. só que está há 2 anos atuando na cidade, com parcerias estratégicas, já trabalhando, atuando no mercado, tá? Buscando novos clientes. E qual é a história de ser Petrópolis? O Wallace, que é o nosso licenciado, junto com o Maurício, ele iniciou em Beltrão, Francisco Beltrão, no Paraná, quando lá há 5 anos atrás. Porém, como ele é natural de Teresópolis, ele decidiu voltar e cuidar da filha, que a esposa ficou grávida, e criar a filha de onde ele nasceu, onde foi criado, e começou a história de fazer na região serrana a Demicon acontecer e buscar cada vez mais crescer. Hoje nós temos a unidade de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, e estamos cada vez mais crescendo. Perfeito, dominando a região serrana. Para quem Claro. ainda não conhece, ou então só sabe muito mal o nome, e aí tem seus mitos e verdades dentro da cabeça, eu queria que você explicasse exatamente o que que é o consórcio e como é que ele funciona na prática. Vai lá, Rodrigão. Então, hoje o consórcio é uma modalidade muito estável, né? Ela pode ser utilizada para a compra de algum bem ou pode ser utilizada para investimentos, né? O que que é o consórcio? É um grupo, é a formação de grupos. Todo mês esse grupo faz um aporte financeiro e todo mês esse grupo tem certas quantidades de pessoas contempladas. E você tem uma carta de crédito, um valor previsionado, que você pode utilizar da forma que você quiser, comprando o bem, comprando um veículo ou utilizá-la como investimento. A gente tem uma força muito grande aqui em Petrópolis de investimentos, né? O que que seria esse investimento? Seria a venda da carta contemplada. A Demicola te compra essa carta contemplada. Então, é mais ou menos esse viés que a gente trabalha aqui. Tendo um atendimento personalizado, tendo um atendimento de consultor, com cliente por cliente, né? A gente monta a estratégia para o cliente conforme o cliente deseja. Então, a gente tem um bate-papo formal, a gente entende a necessidade do cliente e, através dessa necessidade, a gente faz o plano de consórcio para ele, que melhor encaixa no desejo dele. Legal. Quais são os principais diferenciais da Ademicon em relação a outras administradoras de consórcio no mercado? Perfeito. Hoje a Demicon ela trabalha de uma maneira diferente, que é entendendo o porquê do cliente quer comprar um consórcio. Qual é a finalidade? Qual é o projeto? Qual é o sonho para ele realizar? E aí, daí, desse momento, a gente vai pensar em qual o valor que ele quer fazer, qual o valor mensal que não atrapalha financeiramente a vida dele, e aí a gente vai mostrar o caminho certo e vai acompanhar esse processo até liberar o crédito para ele. Esse é o grande diferencial. É o acompanhamento de perto, na verdade, e vender o que ele realmente quer, não o que a gente está oferecendo. Entendeu? É a humanização. A gente pensa na humanização, a gente pensa na relação pessoa a pessoa para entender o que que a pessoa precisa realmente. Até porque o consórcio, a gente tem vários segmentos, porém, cada pessoa tem a sua particularidade. Então, um vai querer comprar um imóvel para investir como locação, o outro quer comprar para morar. Então, tem várias finalidades. E a gente busca entender isso primeiro para depois mostrar qual é o melhor caminho para ele. Ótimo. Quais são os tipos de crédito que vocês oferecem atualmente? Os tipos de consórcio específicos? Imóveis? O que mais? Correto. Então, como nós somos especialistas em consórcio, nós oferecemos qualquer tipo de consórcio, né? Consórcio de imóveis, consórcio de motores, consórcio de serviços e consórcio de outros bens, né? Então, imóveis e motores, o próprio nome já diz o que que a gente está comercializando. Agora, serviço e outros bens. Nós oferecemos consórcio para uma viagem, consórcio para um implante capilar, para um implante dentário, para silicone, né? Cirurgia plástica. Cirurgia plástica de forma geral. Casamento. Casamento, festas Eu de vi casamento. consórcio de casamento, achei uma loucura. Falei, Correto. Bom, consórcio. Hoje, em vez da consórcio pessoa ir no banco, pegar o financiamento bancário, que se torna muito caro, a pessoa ela consegue se planejar, porque normalmente casamento você se planeja antes, né? Sim. Então, com esse planejamento antes, a pessoa faz o consórcio,
tem um custo menor nisso, né? Porque a gente não tem taxa de juros, então ela consegue pagar o casamento dela à vista, com planejamento anterior e pagando pequenas parcelas. Maravilha. Vocês falaram em preço, em juros menor e tal. Queria que isso virasse uma coisa quase que eu pudesse pegar, uma coisa mais palatável. Do Mais que a gente está mensurável. falando? Quanto que é lá e quanto que é cá? Explica para mim. Vai lá, Rodrigo, explica aí. Então, hoje o nosso consórcio, ele não tem juros, como eu falei, né? Ele tem apenas uma taxa administrativa que é 1,2 ao ano, né? Em vista de um financiamento bancário, um financiamento para casa própria, que está em torno de 8 a 13% ao ano. Então, a gente tem a gente não tem juros, a gente tem uma taxa administrativa que é para administrar o grupo, né? E nessa fase a gente se torna mais competitivo e se torna mais barato por ser 1,2 ao ano. Uma coisa interessante também frisar, Carla, é que por que serve essa taxa? Como é que funciona isso? E se o consórcio, a operadora quebrar? Muitas pessoas perguntam isso como mito, né? Eu estou até antecipando uma pergunta que vai acontecer Sim. naturalmente, né? Se por acaso acontecer qualquer coisa com a empresa, o grupo é um CNPJ aberto, cada grupo tem seu CNPJ, onde nós administramos esse dinheiro. Não é nada a ver com o nosso. Então, o grupo está seguro pelo Banco Central, pela lei de consórcios, lá desde 2008. Então, assim, é uma segurança muito grande quanto a isso, tá ok? Então, assim, não tem perigo nenhum de investir com consórcio. Pelo contrário, é melhor hoje, um dos mais seguros do Brasil. Maravilha. Uma coisa que a gente entende em consórcio é que um dia você vai ser contemplado. E aí eu Verdade. queria que vocês explicassem como é que funciona a contemplação e quais são as formas que, de forma geral, a Ademicon trabalha com o processo de contemplação. Correto, perfeito. Então, o consórcio é garantida a contemplação, né? Isso aí não tem como você não ser contemplado. E a gente tem 5 formas de contemplações, que é para tentar, algumas para agilizar e algumas que acontecem de forma natural, né? A primeira forma de contemplação é o sorteio pela Loteria Federal. Então, é sorte. Você foi sorteado, acertou o número, né? Você foi contemplado. A segunda é o lance livre, né? Que a gente chama de leilão. Quem der o maior lance naquele mês, leva a carta contemplada. A terceira é o lance fixo. A gente pega... Tá limitado isso. Limitado. A gente pega 25% o valor da carta, não tira nada do seu bolso. Nós pegamos 25% do valor da carta e esse 25% é dado de lance e você sendo contemplado, você retira a carta. Com valor reduzido. Com valor reduzido de 25%. Você não tira do teu bolso, você tirou o valor da carta previsionado e esse valor é abatido da carta. E o outro tipo de lance também seria você tirar parte do bolso e parte da carta, para complementar um crédito, e aí sim você também tem o mesmo crédito liberado de lance embutido, que é o lance fixo, né? Só que com custo menor. E a sua parcela após a contemplação, ela vai diminuir, porque foi apertando o lance. Então, assim, como é que funciona no geral o consórcio do Brasil, para você entender um pouco mais, tá? Normalmente, via de regra, é um sorteio e um tipo de lance. E o que as outras operadoras fazem? Ela pega todos esses tipos de lance que nós temos e coloca num cestão. E aí vai contemplar uma pessoa por mês. A Ademicon não, ela parametriza cada tipo de lance e tem o sorteado por lance daquela modalidade. Então tem um no lance fixo de 25%, tem um no lance limitado de 50%, tem um ou dois ou mais no lance livre, tem um do sorteio. Então são várias pessoas contemplando no mesmo mês. Então se torna muito mais fácil trabalhar conosco por causa disso. A gente procura trabalhar com mais contemplações mês a mês e aí se torna mais interessante para o nosso cliente. Voltando àquela estratégia de planejamento, estruturar tudo direitinho, aí acontece mais rápido. O nosso objetivo é contemplar o cliente. É fazer com que ele realize o sonho dele e contemplar o mais rápido possível. Por isso que nós somos consultores, por isso que nós montamos a estratégia, por isso que nós acompanhamos o tempo todo do consórcio cliente. Legal. Na minha cabeça, consórcio é uma coisa emocionalmente muito positiva. O meu pai, ele fazia consórcio de carro, lá nos idos dos inícios dos anos 1990. E aí eu me lembro que ele tinha um Escort, qualquer coisa, vermelho. E aí ele tinha 3 consórcios em andamento para 3 outros carros.
E aí a gente estava com um carro vermelho e aí ele foi contemplado num mês. E aí chegou um Escort, que ele gostava de Escort. Aí chegou um Escort XR, acho que era XR3, Isso. cinza. Aí legal, tinha o carro vermelho, tinha o carro cinza e tal, não sei o quê. E aí virou o outro mês e ele venceu os outros ele foi contemplado no sorteio com os outros 2 Fords. Aí eu achava um barato e eu me achava muito rica, porque o meu pai tinha 4 carros e eram assim, 4 carros muito novos e tal. E aí, naquela época em que a inflação ainda era uma questão, o meu pai entendia que o consórcio era um investimento muito grande, porque pagava taxa fixa e o carro saía no final, já ele estava pagando Vale Mariola na prestação final do consórcio. E ainda é um investimento muito bom hoje. Eu tenho essa memória afetiva dele ir me buscar no colégio, e aí ele sabia que eu era uma criança bundona, que ele ia cada dia com o carro, e aquilo era uau! Fantástico, né? Fantástico! É na minha cabeça, assim, eu ainda habita essa memória gostosa, sabe? Ganhou o carro! E eu era uma criança, achava que ele tinha ganhado o carro, né? Não era que ele pagava. Então tem até um gostinho de memória nesse contexto. E aí, na verdade, você falou da contemplação de vários tipos e tal, o quanto isso é importante, mas mesmo assim as pessoas ainda têm muito medo, muito receio, e eu acho que preconceito, e uma delas é a questão do tempo. Consórcio demora. Contei do meu pai que não demorou, porque o pai achava que ia ser uma coisa paulatina, então, tipo, ele tava com um carro, entrou outro, ele ia vender aquele, ficar com outro, e ele achava que ele não ia ser um sortudo, mas ele era um sortudo, né? De ser no número da loteria. E aí eu queria que vocês falassem sobre essa questão do tempo. Quem não é sortudo não tem outras formas e tal. Perfeito. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: existe a ABAC, tá? Que é a Associação Brasileira de Consórcios, onde ela diz para a gente, todo mês, o ranking de pessoas inadimplentes. Então, como é que funciona isso? 40% hoje das pessoas que têm consórcio pagam em atraso. Essas pessoas já estão eliminadas da Assembleia, é o sorteio. Se você paga em atraso, você não está apto a ser contemplado naquele mês. Ou seja, então você já reduziu o seu prazo ali em 40%. Perfeito? E aí vai a estratégia de usar um lance X ou Y para poder contemplar o quanto antes. O consórcio ele tem um molde dele, é planejamento, não é pressa. Se for pressa, já aconteceu comigo, o cliente chega assim: Fábio, eu tenho um imóvel que eu comprei e eu tenho que quitar daqui a 9 meses na entrega da chave. Eu já virei para ele várias vezes, alguns clientes, eu falei: eu não vou te vender o consórcio para essa finalidade, porque eu não vou te prometer uma coisa que não depende de mim. Depende do sorteio e das assembleias. Isso é muito sério que eu estou falando com você. Aí ele, não, mas eu queria contemplar. Não, olha só. Se você tem como você fazer um financiamento lá na frente, entra com o consórcio em conjunto, com parcela baixa, para entrar quitando esse imóvel futuramente. Você vai reduzir o tempo de financiamento e o teu custo financeiro. E aí fica no consórcio depois. Então a gente elimina o problema da urgência que ele tem em 9 meses. Eu não posso prometer que vai acontecer com 9 meses. Pode acontecer com um mês. Tudo que nem o meu pai, ok. Isso. Boa. Só que não posso prometer isso, porque não é da nossa índole prometer as coisas. A gente faz um estudo, uma análise e planeja aquilo que aconteça quanto antes. Maravilha. Certo? E assim, uma das perguntas que a gente faz para o cliente é: demora em comparado ao quê? Exato. Né? Às vezes 18 anos não é um tempo demorado, porque às vezes ele junta dinheiro a vida inteira e ele não consegue comprar um imóvel no final. Então, assim, juntar dinheiro no Brasil é uma loucura. O consórcio boleto. Consórcio boleto é uma responsabilidade que entra no teu fluxo operacional contínuo. Exato. É uma educação financeira. Esse é o objetivo do consórcio: é te dar uma educação financeira, te dar uma responsabilidade de você pagar um boleto, que ao final ou no meio que você seja contemplado, você vai ter uma carta coringa para utilização e vai realizar o seu sonho. Outra comparação importante: comparado ao financiamento, 35 anos de financiamento, 18 anos de consórcio. Será que demora? Não. Não demora.
E o tempo passa para todo mundo, né? Seja para quem. De qualquer forma, daqui a 24 meses você vai ter chegado lá. E aí você pode chegar com a carta de crédito, mesmo que seja no último mês ou não. Meninos, a gente fala que é um boleto do bem. Exatamente. Eu queria agradecer o bate-papo, foi delicioso, mas a gente já estourou o tempo. E para finalizar, eu queria dizer, que queria que vocês me dissessem, na verdade, onde vocês estão localizados e como as pessoas podem obter mais informações para falar sobre consórcio. Perfeito. Correto. Hoje a gente está localizado aqui na Rua Ipiranga, 439, anexo à Locanda, né? Quem não conhece a Locanda fica ao lado do colégio, antigamente Instituto, né? Bom Jesus hoje. Hoje é Bom Jesus São José. Então a gente está localizado aqui na parte de trás do anexo da Locanda, né? Você pode vir aqui, a gente tem sala de reuniões aqui, você vai ser bem atendido, vai tomar um cafezinho com a gente, vai conhecer melhor o nosso serviço. E pode pela rede social também. A minha rede social é @RG_Guimarães com 2 M's. E a rede social do Fábio? Fábio.73.silva e o da loja também, @adebicom.petrópolis. Maravilha, meninos. Queria agradecer de verdade o bate-papo, foi um prazer falar com vocês. Em breve a gente volta para falar mais sobre consórcio, tá bom? Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade também. Obrigado por a gente estar aqui com você. Bom dia. Você aí de casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional.
Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa.
equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com Dulce Rocha. Ela que é terapeuta holística e hoje a gente vai falar sobre padrões repetitivos. Dulce, seja muito bem-vinda. Imenso prazer falar com você. Muito bom estar aqui de volta. Adoro também. Que bom. Como eu gosto de conversar com você. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho o que são esses tais padrões repetitivos na vida? Do que a gente está falando de verdade? Eles são comportamentos? Eles são escolhas? Eles são relacionamentos? Eles são situações profissionais? Eles estão em todos esses lugares? Como é que é isso? Sim, exatamente. Diz que a boa pergunta já engloba a resposta, né? Então, exatamente, é tudo isso. E lógico, quando a gente está falando de padrão repetitivo, a gente vai estar falando aqui como uma coisa que não é desejada, porque se for um padrão bom, perfeito, vamos continuar repetindo ad infinito. Mas aqui são as coisas que a gente consegue, que às vezes a gente nem consegue, né? Acho que a gente consegue perceber que são negativas na nossa vida, que não estão nos levando para aquele lugar que nós desejaríamos, que estão nos limitando, que a gente está vendo que não está agradável, que a gente não está evoluindo como gostaria. Perfeito. Agora, vamos lá. Eu acho que padrão repetitivo quase que se resume a isso daqui, que é aquela frase: eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa. Ou sempre acontece a mesma coisa comigo. Do ponto de vista das terapias holísticas, por que isso acontece? Exatamente, a pessoa ela se acha, né, uma azarada, acha que é karma, que é destino, né? Mas é o seguinte, a pessoa ela até reconhece, assim, sempre atrai essa determinada situação, e eu vou te dar um exemplo, vou te dar o meu exemplo, assim, vou te dar o meu exemplo, que aí já, né, não compromete ninguém, fica muito claro. Eu vim de pais separados, então, minha mãe nos criou até uma certa altura, ok. Quando eu fui ter meus relacionamentos, fui me casar mais tarde, o que aconteceu na minha infância? Meu pai era indisponível. Então, eu encontrava homens indisponíveis, mas não é um homem disponível de um triângulo amoroso, não. O homem casava comigo, mas ele estava indisponível, não estava presente. Ou ele bebia, ou ele traía, porque eu tive alguns casamentos, né, nessa busca, né? E sempre indisponível de formas diferentes. E o curioso, eu era aquela pessoa que não queria ser abandonada, porque eu me sentia abandonada lá na infância. Mas o que eu fazia? Eu arrumava essas pessoas indisponíveis, que a responsabilidade sempre é 50% nossa, e eu reagia como a minha mãe reagiu lá. Eu que dispensava esses maridos. Então, eu não era abandonada. Eu ficava sozinha por escolha, mas por estar numa situação desagradável. Então, vinha um, vinha outro, o terceiro, não é possível. E aí até que eu fui entender
de onde que vem isso, porque quando você está ali na vida adulta, as coisas estão acontecendo, você pensa, nossa, mas que azar o meu, nossa, vou tentar mais uma vez, até que você conhece as terapias, conhece psicologia, e aí você começa a se entender melhor e aí consegue mudar. Hoje em dia eu mudei. E um detalhe incrível também que eu tenho que acrescentar aqui, aproveitar agora. Não é assim que você queira mudar o outro, mas quando você muda, a circunstância muda. Você pode estar casado com o mesmo marido e as coisas mudam. Tanto que eu hoje em dia estou casada com um marido que eu já tive antes. Que ótimo! É muito curioso, quer dizer, é um novo casamento com a mesma pessoa, só que é um novo casamento, porque agora eu sou diferente. Naturalmente ele também é, né? O tempo passou, enfim. Mas eu sou outra pessoa, eu estou emanando outra coisa. Então, o respeito, tudo, né? Aquele medo de ser abandonado, aquela submissão para ficar ali e não ser abandonado, e ao mesmo tempo que a pessoa traga problemas que eu não aguente, mande a pessoa embora, isso não acontece mais. Fantástico. Eu aprendi uma coisa no grupo de apoio que eu faço parte, que é o Amor Exigente, que talvez eu já tenha ouvido milhares de vezes, mas talvez eu estivesse no momento pronta para poder assumir, ouvir, acolher, respeitar, que é o literal nada muda se eu não mudo. Né? Então, assim, se eu não mudo, não adianta. Pode chegar quantas pessoas quiserem, podem vir todas as circunstâncias, não adianta. Sou eu o centro do mundo. Então nada muda se eu não mudo. Acho que é um pouco disso também. Exatamente, é o contrário também se diz, né? Tudo muda quando a gente muda. E é isso, é a mesma coisa. Se você não mudar, você vai viver as mesmas coisas com outras pessoas. E se você mudar, você pode viver uma coisa nova até mesmo com a mesma pessoa. É incrível. E aí, Dulce, essa visão holística, ela considera os aspectos energéticos e emocionais. Como é que as emoções não resolvidas, elas podem influenciar nessa repetição de situações semelhantes ao longo da vida? Exatamente, porque você vai ter uma coisa que é uma memória, um aprendizado dentro de você, uma sensibilidade, você vai ter aquilo em você e aquilo não vai estar resolvido. E o que a gente chama de ou inconsciente, que é essa base enorme do nosso ser, ou às vezes a gente chama de criança interior, né? O nosso inconsciente é a nossa criança interior porque a gente aprende praticamente todas as nossas emoções na infância. Aprende a ter medo, tudo a gente aprende ali na primeira infância. Então, tudo que ficou reprimido, que ficou mal resolvido, que ficou como uma dor, o que a criança quer? Ela quer final feliz. A criança quer final feliz, a criança quer os pais juntos, a criança quer ser vista, a criança ela quer tudo lindo, porque ela é linda, ela é pura. E essa pureza, essa delicadeza, esse querer o final feliz, faz com que a gente faça a mesma coisa que um final diferente, só que não acontece, infelizmente, na vida adulta. Então, aquela emoção, aquele aprendizado, aquilo que ficou faltando, aquilo que a nossa percepção falou que não estava bom lá atrás, a gente fica revivendo aquilo, o nosso inconsciente traz de volta, para mostrar até que nós temos algo a ser resolvido e a gente busca essa nova oportunidade, só se você não tiver a consciência do que acontece, você fica buscando de forma errada. Porque o final vai ser o mesmo, vai ser ruim. Agora, algumas pessoas podem chamar isso de coincidência. E aí eu queria saber como é que a gente pode identificar que as pessoas, que você, que quem está assistindo a gente está repetindo um padrão e que isso não é uma coincidência. Primeiro, né, não existe coincidência. Não existe coincidência. Você pode olhar. E como é que você vai identificar? Você vai olhar para a sua vida e vai ver o que não está legal. Você tem que ter esse momento de autoanálise, né, de reflexão, de ser verdadeiro com você mesmo. O que não está bom? E parar de culpar o externo, parar de culpar o outro, parar de culpar as situações, né, o governo, o mundo. Olhar para você. Então, aquilo que não está legal,
a responsabilidade é sua. E você vê que você está repetindo, às vezes, de maneiras diferentes, em tempos diferentes, com pessoas diferentes, em locais diferentes, mas que você tem aquela atração. Aí você vai ver que não é uma coincidência, aquilo vem da sua emanação e da sua necessidade de cura. Perfeito. Entender é uma coisa, mas quando a gente consegue entender que está repetindo o padrão, mas insiste em falar, eu sei que eu faço isso, mas eu não consigo mudar. Por que que é tão difícil quebrar um padrão? Que às vezes parece que se repete quase que inconscientemente e que você encontra e percebe depois de ter repetido o padrão novamente numa situação similar. Exatamente, porque não basta ter a consciência, porque quando você sabe, aí você vai o quê? Vai procurar fazer um processo para tirar aquela sensibilidade, para ressignificar aquilo que aconteceu lá atrás. Porque se você não fizer esse movimento, aquela criança anterior, aquele aprendizado, ele vai ficar te guiando. É aquilo que é, né? Se você não tem consciência, se você vai permitir que o inconsciente te governe. Então, por que que a pessoa não consegue mudar? Porque não basta saber. A pessoa procrastina, a pessoa vai e faz de novo, a pessoa tem vícios. Por quê? Porque ela está repetindo algo que é aquilo que eu falei, ela quer ver o final feliz. Só que ela vai ter que mudar essa informação lá atrás. Quando foi que eu vi que meu pai bebia e minha mãe não aguentou mais? E aí, ou eu vou atrair um marido que beba, ou eu vou beber porque eu quero ver esse final feliz agora, que não vai acontecer. Então, você tem que ir lá na sua criança e falar para ela que não é assim. Que aquela era a vida dos outros, você vai ter que fazer um trabalho ali de acolher a criança interior e mudar essa informação que está lá no teu inconsciente. Não vai mudar aquela realidade, né? Não vai mudar o que foi vivido, mas a maneira como olha para aquilo. Porque quando a pessoa fica fragilizada, ela fica com a reação hoje em dia de quando ela sentiu o problema lá atrás. Vê que tem pessoas que são impulsivas, que são agressivas, que reagem assim, né? Você fala, nossa, que dramático. É a criança interior reagindo. Algo aconteceu, né? Quando tudo aconteceu, como diz lá o nosso professor, sempre tem algo que aconteceu lá atrás e você precisa ressignificar. Não basta você saber, nossa, eu estou fazendo isso de novo, puxa, eu estou procrastinando, eu estou com problema em relacionamento, de trabalho, disso e daquilo. Você tem que ver qual o sentimento e quando aquilo aconteceu. Aí você tem que procurar isso em terapia. Perfeito. E aí a pergunta é, dentro das terapias holísticas, quais ferramentas podem ajudar a quebrar esse ciclo? É o quê? Meditação, constelação familiar, reiki, terapias energéticas? Quais são importantes? Existe um plano de trabalho ou ele é individualizado? Sempre é individualizado, Carla, mas acontece o seguinte, todas as terapias, elas vão te trazer algum conforto. Agora, algumas são muito mais pontuais, porque elas vão lá no âmago mesmo. Então, a constelação familiar, ela vai te ajudar muito em questões sistêmicas. Quando você herda um padrão, ou por fidelidade, herda algo familiar. Agora, quando é um aprendizado seu ali na sua história de vida, eu digo que a hipnose é o melhor caminho. Lógico que você pode meditar, você pode fazer Theta Healing, tem muitas coisas que vão trazer essa consciência, mas tem que ter a parte que é verbalizada, sabe, para você mesmo. De ver aquele momento, onde que aquilo aconteceu, onde que você aprendeu aquilo, que situação que você viveu. E não é que a pessoa vai lembrar fácil, ela vai trabalhar a emoção. É tristeza, é abandono, é ser invisível, é medo de ser deixado, ser rejeitado, ser traído, o que que acontece? E aí, trabalhando esse sentimento, você vai ter ali um momento meditativo de aprofundar, você consegue ressignificar. Então, várias terapias conseguem, mas eu dou ênfase para a constelação, quando é sistêmico, e para a hipnose, quando é um caminho da própria pessoa, que não é herdado.
Dulce, quando é hora de parar de repetir os ciclos? Existe a hora certa? É tarde para alguém? Se eu tenho 20, 30, 40, 70, 80 e descobri que ainda estou repetindo ciclos, qual é o momento certo? Nunca é tarde, quanto antes melhor. Mas o que que acontece? O ser humano, né, todos nós estamos incluídos, ele quer ficar na zona de conforto. Isso é uma defesa do nosso cérebro. E às vezes a zona de conforto está desconfortável pra caramba. Sim. Mas aquilo é o nosso conhecido, é onde a gente sabe lidar, é a identidade que a gente construiu. Então é muito difícil para a pessoa fazer esse movimento de mudança, tem que ter muita coragem. E aí mudar algumas crenças também, como essa que eu acabei de falar, é difícil. Então, é um desafio, mas vamos lá, qualquer idade. Quando você percebe que você pode ser melhor, a gente sempre pode, você percebe também que você pode modificar alguma coisa. Se tem algo te incomodando ou que está, né, perturbando os teus relacionamentos, no teu caminhar, essa é a hora, quando você percebe. Fazer uma autoavaliação, procurar um terapeuta, te ajudar nessa reflexão, nesse aprofundamento, nesse autoconhecimento. Sempre é hora. Sempre é hora de mudar, sempre é hora de parar de repetir ciclicamente esses comportamentos. Dulce, queria te agradecer pelo bate-papo, é sempre uma delícia falar com você. Tô com saudade de te abraçar pessoalmente, vamos marcar de verdade. Por favor. E aí, queria que você deixasse seus contatos para as pessoas que assistiram a gente e falaram assim, eu acho que está na hora de eu mudar. Sim, e espero que isso toque as pessoas e que elas realmente procurem, porque é tão libertador, é tão maravilhoso. Você se renova, você vira uma nova pessoa. Então, no meu Instagram, Dulce Rocha Terapeuta, e o WhatsApp 999-889900. Maravilha. Dulce, queria mais uma vez te agradecer imensamente pelo bate-papo, dizer que eu tô com saudade mais uma vez, e a gente se vê em breve, pode ser assim? Claro, estou com saudade também, vem assim que eu quero atualizar, saber tudo que está acontecendo aí contigo. Isso aí, ó. Você de casa fica comigo, que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Beijo grande. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. É sempre assim. 3, 2, 1, o programa Comunicação Livre desta semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado, que fique por aqui e que a gente volte a se encontrar na tela da TV Petrópolis na próxima semana. Queria agradecer aos meus entrevistados, aos meus parceiros, às instituições que eu carinhosamente veiculo as propagandas aqui para você saber um pouquinho mais sobre as coisas do bem que acontecem na nossa cidade. Agradeço carinhosamente a TV Petrópolis
Petrópolis por esses incontáveis anos de parceria. Ao Maurício Araújo, meu marido, parceiro, companheiro de trabalho, que edita o programa. Agradeço de verdade por estar aqui e quero de verdade continuar por aqui. A gente se vê, ok? Combinado? Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.